O que faz alguém acordar cedo? Ou até mesmo nem dormir? O que faz alguém ser um exemplo da porta para dentro? E uma referência da porta para fora? Essas perguntas parecem complexas, mas a resposta é bem simples. É o nosso desejo de ser mais. Mais presente, mais relevante, mais confiante para transformar o mundo à nossa volta. A Exame e a São Paulo também decidiram ser mais, e por isso se uniram. A Exame é uma histórica publicação. É a maior plataforma de negócios do país, com mais de 20 milhões de usuários por mês e uma comunidade com mais de 16 milhões de seguidores. A São Paulo, com seus mais de 400 cursos e professores, é uma instituição altamente respeitada, eleita 5 vezes uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao lado da Exame, a São Paulo terá mais alcance, levando sua reconhecida qualidade de ensino para milhões de brasileiros. Ao lado da São Paulo, a Exame vai formar profissionais ainda mais notáveis com um novo hub de educação e negócios, incluindo múltiplos formatos de cursos online, presenciais ou híbridos. As duas marcas têm uma vocação em comum: a excelência em informar e formar líderes. E chega para ser mais que uma instituição de ensino, chega para realizar sonhos, para ser líder na formação de profissionais, do estagiário ao C-Level, para ser a mais relevante comunidade de executivos e uma das melhores universidades do país. Quem jamais desiste de ser mais, já sabe quem procurar. Exame mais São Paulo, para ser mais relevante, para ser mais presente, para ser mais. Bom dia a todos, estamos hoje de dentro da redação da Exame para mais um Carreira em Foco. Eu sou o Hugo Cavalari e vou apresentar para vocês um pouquinho mais de como ser mais assertivo nas redes sociais. Começando um pouquinho, pessoal, como o quê? Com uma atualização, né? Recentemente o Instagram comentou que ele ia retirar, né, das redes sociais os filtros, mas eles ainda estão presentes. Então a gente consegue utilizar alguns formatos de filtro na nossa comunicação e o filtro ajuda também até a entrega, porque quando a pessoa replica, né, o seu filtro para outras pessoas, o seu alcance de perfil também aumenta. Então você consegue acompanhar essa visualização das métricas dentro dos campos da Spark. Avançando um pouquinho, a gente tem também a questão das dimensões. Para ser mais assertivo, você precisa produzir o conteúdo no formato certo. Então, às vezes as pessoas vão lá e colocam aquelas fotos com bordas diferentes. Então, a gente tem que sempre ficar atento a essa questão das dimensões dos conteúdos. A gente tem os formatos de feed, tem os formatos de carrossel, de live, de reels. Então, esses formatos eles vão mudando. Então, aqui você tem também agora, se você já quiser tirar uma foto e aproveitar depois para rever e produzir o conteúdo no formato certo, é melhor, porque a experiência do usuário da rede social melhora e, consequentemente, seu conteúdo tem uma maior interação, maior engajamento e você vai ser mais assertivo e vai ter mais resultado. Avançando um pouquinho, a gente tem a questão das legendas. Muitas pessoas têm dúvidas. Como que eu devo produzir conteúdo das legendas? Eu vou fazer um textinho, eu ponho uma frase, eu ponho só um emoji, o que eu faço? Na verdade, assim, pessoal, existem 2 formatos que eu mais gosto, que é a questão de você ou aprofundar a legenda e trazer um conteúdo muito mais educativo, muito mais informativo, trazer uma relevância maior, então eu chamo de textão, esses tipos de conteúdo, ou um texto mais simplificado. Geralmente os textos mais simplificados eu trago eles para dentro dos Reels, que são conteúdos em vídeo, porque eu quero que o vídeo por si só fale o que ele precisa falar, não precisa ter que comunicar na parte escrita, tá? Mas lembrando uma coisa muito importante, a legenda está sendo utilizada muito pelas inteligências artificiais para ranqueio orgânico dentro da plataforma. O próprio Google recentemente lançou um campo dentro da ferramenta chamado Short Videos, né, que é vídeos curtos, né, no próprio Google, que ele vai começar a parametrizar conteúdos de outras redes sociais. O Google que tentou fazer uma própria rede social, que era o Google Plus, e encerrou em 2019, ele não conseguiu avançar, não teve adesão da audiência, e agora ele começou a fazer, quer saber? Vou trazer todo mundo para dentro. Então ele começou a trazer, e ele está trazendo por meio de inteligência artificial, por ranqueio orgânico, por palavra-chave. Então a palavra que você usa na sua legenda dos seus conteúdos, seja no TikTok, seja no Facebook, seja no Instagram, pode ser indexadas dentro do Google no campo de busca. Então fiquem atentos a isso. Usem essa sua legenda de uma forma mais assertiva para ranqueio orgânico. E é claro, pessoal, pode usar emoji, usa também a questão de um CTA, né? Sempre dá o próximo passo para a pessoa no que ela vai fazer. Então, se você está, por exemplo, vendendo algum tipo de produto, mostre o caminho. Olha, compre esse produto em tal lugar, vá para o site é tal. Ou então o link está na bio, ou então mande uma mensagem. Você precisa dar o próximo passo e o CTA é extremamente importante. Não deixem de colocar esse CTA nas suas legendas.
Avançando um pouquinho, a gente tem a questão de horários. É uma dúvida muito comum. Hugo, quando que eu devo publicar nas redes sociais? Eu sempre vou publicar todo dia pela manhã, eu coloco à tarde. Quando que é o melhor horário? Eu sempre faço uma analogia para o mercado tradicional. Quando a gente está olhando para outros veículos de comunicação, né, outros meios de comunicação, a gente tem a TV, a gente tem a rádio e a gente tem o quê? Um programa. Né? A gente cria programas. Quando a gente fala do Jornal Nacional, o Jornal Nacional ele teve pouquíssimas alterações no horário dele durante a história do jornal. Por quê? Porque ele entende que o comportamento de consumo do jornal, da rede social, no caso do Instagram, o comportamento de consumo do jornal é quando o brasileiro sai pela manhã, né? Então ele tem que se manter informado. Então tem um jornal matinal, certo? O jornal do Bom Dia. Então depois desse jornal tem um no meio-dia, que é quando ele para almoçar, e a pessoa pode acompanhar algumas notícias por ali também, e depois ele volta para o trabalho da noite, depois das 6, pega mais uma hora de transporte, depois ele tem que ir se alimentar, e aí ele vai ia sentar na frente da TV. Hoje em dia a gente sabe que a comunicação está muito digitalizada, tá todo mundo nas redes sociais. Mas como que eu então devo produzir? Qual horário? Qual o melhor horário? Pessoal, sempre sigam o algoritmo. Quando a gente está falando de Instagram, a ferramenta, essa grande diferença da rede social do Instagram para as outras. Na rádio, os pontos, a gente não consigo ver estratificado a minha própria audiência, eu consigo ter uma noção. Né? Na TV também, pontuação, eu consigo ter uma noção. Agora, na rede social, você tem uma assertividade muito grande com a tua audiência, com o teu público. Então, quando você tem esses dados no Analytics da sua conta, do seu perfil, priorize. Mas, Hugo, por que será que então que o Jornal Nacional até hoje faz isso? Por comportamento de consumo. Rede social, o consumo é toda hora. Então tem pessoas que se produzir conteúdo de manhã, a entrega vai ser melhor. Tem outras, se produzir mais à noite, vai ser melhor. Então olhe pelas suas métricas. Ah, mas está chovendo no molhado. Eu sei, mas aí você vai criar o quê, pessoal? Você vai precisar criar uma série, um conteúdo que eles comecem a acompanhar, que a tua audiência comece a vivenciar e receber aquele material seu naquele momento. Então eu recomendo sim que você defina os seus horários que você vai apresentar para a tua audiência e mantenha. Então se eu definir lá que meu melhor horário é 9 horas da noite, todos os dias às 9 horas da noite eu vou produzir um conteúdo para o meu público. Porque o seu público já tem esse hábito de entrar naquele momento, ele começa a receber você com mais frequência. Quanto mais você aumenta a sua frequência de exposição de marca, mais lembrança é gerada, né, por meio de repetição e aí consequentemente a sua marca cresce. Então, pensando nessa linha, né, não é à toa que a gente tem essas frequências repetidas diariamente nos horários padrões, porque é onde tem maior comportamento de consumo e também porque a pessoa cria uma rotina em cima daquela atividade, tá? Então a pessoa começa a te acostumar. Se você faz uma live toda segunda-feira as pessoas vão te acompanhar naquela live, elas vão começar a ter o hábito de semanalmente de te acompanhar. Tá certo, pessoal? Então assim, sempre usem esse caso, né, do Jornal Nacional, a repetição é a mãe da retenção. Então, repetir, retém. Tá? Quanto mais você repete, mais as pessoas ficam com você. Avançando um pouquinho, a gente tem o que? As hashtags, que também é muito utilizada dentro das redes sociais, para a gente conseguir também avançar. A gente consegue hoje, tem a disponibilidade de a gente seguir as hashtags no Instagram, então a gente consegue fazer o follow, né? A gente vai lá e acompanha aquelas hashtags, as pessoas que produzem conteúdo para aquela hashtag, e marcam ela, e você se mantém atualizado. Então a hashtag virou um marcador, já é um marcador, mas ela virou um marcador de busca dentro das redes sociais. Então utilize hashtags também, é bem importante, tem duas ferramentas aí, uma gratuita e uma paga para vocês poderem utilizar, que é a Tags Finder e também a Hashtags for Like, que dá para você também mensurar as palavras-chave, as hashtags que estão mais em alta para você colocar nos seus conteúdos e ranquear um pouco mais a entrega. Tá certo, pessoal? Além disso, você precisa também criar a sua própria hashtag. Se você é uma marca, você precisa se expressar, você precisa colocar conteúdo para fora. E quando você coloca uma hashtag própria, a tua audiência, a tua comunidade começa a utilizar aquela hashtag, automaticamente eles começam a gerar identificação entre eles. Então gera um senso de pertencimento, ainda mais se você quer ter uma comunidade na sua marca. Então você precisa criar hashtags. Se eu vou fazer um evento, cria a hashtag daquele evento para a pessoa marcar, faz ali para todo mundo se identificar. Eu queria encontrar as pessoas daquele evento, aí eu vou lá pela hashtag, eu consigo ver as fotos das pessoas que estavam naquele evento. Então é muito importante você criar a sua hashtag própria. Além disso, quais são os outros formatos de que eu posso utilizar? São as hashtags locais, e aí eu estou falando de cidade, de estado, de bairro, né, de restaurante. Você consegue usar essas hashtags locais para também ter essa questão desse campo de busca, e usar as categorias. Isso é muito importante. Se você é um especialista, por exemplo, né, de odontologia, né, eu tenho lá que subdividir pelo menos em duas hashtags da categoria. Então eu posso colocar, eu coloquei o médico, exemplo, para vocês aqui. Eu vou usar o médico, que é mais fácil, que já está na tela para vocês estarem acompanhando. Então qual que é no médico que eu tenho? Eu tenho a categoria medicina, eu sou formado em medicina, eu tenho uma hashtag chamada doutor e eu tenho uma hashtag chamada saúde. Mas isso são hashtags mais genéricas, são hashtags de categoria.
Quando eu dou uma descida, eu desço para subcategoria, eu estou falando o quê? Eu estou falando a minha especialidade. Eu estou falando uma coisa que eu sou. Então eu sou cirurgião plástico, eu sou um rinoplastia, ou então eu coloco ali o paciente, eu coloco cirurgia, eu coloco um nível abaixo da hashtag da categoria. Então eu estou colocando uma classificação abaixo. Então quando você pensa em hashtag, tem a sua própria, tem a da categoria, tem a da subcategoria, que é a específica do seu nicho. Vai sendo assertivo, porque aí conforme as hashtags vão tendo um desempenho melhor, ele aumenta a entrega de todo o teu conteúdo. Então quanto mais assertividade você tem no teu material, melhor é para o ranking orgânico e também para a inteligência da Meta conseguir pontuar o teu material. Avançando um pouquinho, a gente tem a questão dos tópicos, né? O Instagram também, recentemente, além das hashtags, ele criou essa questão de tópicos, para você escolher os tópicos que mais têm identificação com o teu conteúdo. Então, por exemplo, ali a gente tem a moda e beleza. Dentro de moda e beleza, a gente tem vestidos e estilos e tendências, roupas e acessórios, cuidados para o cabelo. Então a gente tem algumas subcategorias ali também. É a mesma ideia das hashtags, porém agora eles subdividiram em tópicos e você também pode utilizar para serem marcadores e identificar o teu material de outro jeito, né? Então é mais uma forma que o Instagram está trazendo para poder classificar os conteúdos e ter mais assertividade de dados para poder entregar o melhor resultado para o seu usuário. Avançando aqui, a gente tem a questão das geolocalizações. Então toda vez, por exemplo, eu sou no interior, toda vez que eu vou para o interior, eu coloco lá que eu estou em São José do Rio Preto. As pessoas da cidade que seguem, que acompanham essa localização, elas vão me visualizar e eu vou ver que eu tô lá. Então eu consigo ter essas marcações, esses redirecionamentos. É legal principalmente para quando você vai para evento, né, marcar o lugar, se for um restaurante, marcar o restaurante, porque o público começa a ser trocado e o algoritmo começa a entender que você começa a frequentar esses tipos de ambiente, então ele começa a compartilhar o teu material com essas bolhas, tá? Então se você quer aumentar ainda mais o teu nível de conhecimento, de exposição em algum nicho específico, começa a frequentar, começa a marcar as hashtags locais, começa a colocar a geolocalização e automaticamente as bolhas vão se expandindo nesse horizonte. Avançando um pouquinho, Hugo, como que eu tenho ideias de conteúdo para produzir na internet, né? O que eu tenho que fazer? Primeiro, gente, a melhor coisa é ver o conteúdo está em alta. O que é conteúdo que está em alta? O que todo mundo está falando, o que as pessoas estão comentando nas redes sociais. É muito mais fácil você surfar uma onda que já está alta, não é? Do que eu falar de coisas que ninguém está querendo saber. Então, surfa os momentos de buscas dentro do Google Trends, que é uma boa ferramenta para você buscar isso. Esse tipo de material que esteja em alta, é 100% orgânico, gratuita, é do próprio Google, para você fazer um aprimoramento nos seus materiais. Então, eu estou sem ideia, estou com bloqueio criativo, eu posso usar até uma inteligência artificial, mas o Google Trends é uma busca, porque o Google é o maior buscador que existe no mundo. Não tem outra ferramenta que tem tanto acesso, tantos dados quanto eles. Então, através desses dados, eles geram relatórios para os usuários, e aí por meio desses relatórios você consegue produzir o conteúdo, tá? Então, usem o Google Trends, que vai facilitar muito a tua entrega de material. Algumas vantagens de você também ter, de você utilizar, né, essa questão do Google Trends. Quando você usa a ferramenta, você consegue também fazer a geolocalização. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou querendo produzir um conteúdo só para São Paulo, né, meu público é mais de São Paulo, eu vou exatamente no estado de São Paulo e vou ver os conteúdos do estado que esteja em alta. Não preciso ver nível Brasil, né? Então, ele tem relatórios, reportes também segmentados para você ter uma assertividade melhor, né, e ter uma relevância maior também nas suas produções, tá? Outra ferramenta que você pode utilizar é o Answer the Public, que ele também é muito utilizado para produção de conteúdo digital, onde você coloca um termo, uma terminologia de alguma palavra-chave, e aí ele traz todo um diagnóstico, um raio-x daquela palavra-chave de todos os tipos de termos de buscas, né? Então quem está buscando, como fazer, o que fazer, ele traz várias terminologias que vai te trazer o que mais desempenho também, você vai ter uma visão mais clara e vai ver caminhos de conteúdo que você pode produzir, tá? Então o Answer the Public é mais uma ferramenta que pode auxiliá-lo aí para ser mais assertivo na tua comunicação digital. E aí, claro, né, pessoal, rede social, você tem que ter esse diálogo, tem que ter essa troca, essa experiência, essa conversa. Então nunca deixe de responder os seus directs, né? A pessoa te mandou uma mensagem, deu uma interação, interaja com a pessoa, porque um dos pilares da rede social, do Instagram e de outras, é o que? É a interação, é a conexão, é você se conectar com outras pessoas. Então não deixe de fazer isso no seu perfil. Além disso, por que eu estou falando de interação? Porque recentemente, né, as redes sociais
estão sendo utilizadas demais isso dentro da comunicação, que é o quê? Que são as automações. Já viu aquele post que você fala para a pessoa, comente alguma coisa no meu direct, comente no meu direct, ou comente nesse post que você vai receber alguma informação minha por direct, ou então para receber um link, para receber um acesso, para receber um conteúdo exclusivo. Então o ManyChat é uma ferramenta dedicada para automação, muito utilizada, ela tem API integrada com a Meta, então você pode usar sem medo o ManyChat. E ele tem muito resultado também, você consegue trazer muito mais resultado, né? Aqui é um processo que a gente criou dentro da nossa empresa, da nossa agência, onde eu fazia uma live, pedia para a pessoa comentar alguma coisa naquela live e ela ia para uma automação, essa automação já disparava a mensagem, ia fazendo a interação com ela, conforme ela ia respondendo, gerava botão e a pessoa acabou fazendo uma compra, passando dados inclusive ali sobre essas informações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham muito mais assertividade na entrega de vocês. Me acompanhem nas redes sociais, no LinkedIn é Hugo Cavalari e no Instagram é hugocavalari.mkt. Até o próximo Carreira em Foco.